Oi pessoal, estou aqui de volta e a pergunta de hoje, o tema de hoje é: interpretação é assim? Cada um tem a sua opinião sobre as coisas, então quer dizer que interpretação é qualquer coisa? Tudo que a gente pensa sobre um texto, tudo que a gente pensa sobre algo que a gente viu, já é um entendimento bom a respeito daquilo que a gente viu? Será que a gente perceber as coisas de modo diferente significa que os textos que a gente lê, as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente vê, possuem infinitas formas de interpretação, e isso quer dizer que não há uma interpretação errada, não há certo e errado no campo da interpretação? Bem, eu vou ter até que fazer um pouquinho assim, porque não é a verdade sobre texto, não é a verdade sobre o que é linguagem, não é a verdade sobre o que é comunicação. Apesar de existirem muitas percepções, muitas formas de a gente entender o texto, inclusive o próprio entendimento sobre o que é interpretar, sobre o que é entender, existem sim limites de interpretação, tá? Eu sou um homem branco que está aqui com uma camisa listrada, num fundo que é cinza, a parte dele é cinza e parte dele é branca. Tem um quadro no fundo de madeira com um fundo azul escuro, e ele tem uma imagem de um lado, e do outro lado tem pequenos papeizinhos com algumas coisas anotadas. E eu estou utilizando óculos e tenho barba, e estou com uma camisa preta de fundo, uma correntinha. E estou aqui falando com vocês também que no vídeo anterior não foi possível colocar todos os elementos de inclusão, ainda é um processo para ser adicionado e que precisa sim ser aprimorado dentro do canal, mas é importante já salientar e já se movimentar para isso. Então, gostaria que todos pudessem ser acolhidos pelos vídeos aqui também. Então, esse assunto que eu comecei a falar com vocês sobre interpretação, ele é muito importante atualmente, mas desde sempre, e vai ser importante continuamente para a gente, porque envolve o modo como a gente se conecta com diferentes assuntos e como a gente percebe algumas limitações de entendimento e de compreensão. Interpretação não é qualquer coisa. Existem limites que estão no que a gente percebe ouvindo ou no que a gente percebe lendo e interpretando através de sinais, por exemplo, e outras formas de linguagem. E isso tem a ver com o fato da linguagem realmente possuir um limite, do texto possuir um limite, que é um limite do que ele possui em relação ao tamanho dele e ao conjunto de conexões possíveis relacionadas a ele. Por outro lado, esse limite também está relacionado com o fato de que toda vez que a gente lê um texto, ele também está ligado a um grupo de coisas dos quais ele vai estar sempre conectado de alguma forma. Por exemplo, se eu falo com vocês sobre a construção de um painel, como por exemplo esse do fundo, ou posso falar sobre problemas sociais, questões culturais, posso falar sobre literatura. Existe um grupo de estudiosos que falaram sobre literatura, existe a literatura nacional, existe a literatura internacional, existe um grupo de autores que escreveu e produziu essa literatura, assim como existem fábricas que produzem esse tipo de material, e essas coisas fazem parte do universo do mundo real. E dentro do mundo real, todos esses elementos, todos esses conhecimentos, eles são e já possuem um conjunto de dados ligados a eles, que são encontráveis e localizáveis. Então, quando eu falei com vocês, por exemplo, também sobre um dos tópicos desse canal envolver a questão da linguagem, da linguística e de como essas coisas se conectam também com tecnologia, esse primeiro contato foi um contato em aberto. Mas nos próximos contatos, e nesse contato também, a gente já tem algumas referências para poder pensar a respeito desse assunto. E uma das primeiras referências que eu faço aqui com vocês é uma referência ao Luiz Paulo Moita Lopes, uma obra dele que foi organizada por ele em 2006 e pela editora Parábola, que se chama Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. E eu sei que nem todo mundo que está vendo esse vídeo estuda linguística, mas seria muito bacana, e linguística aplicada, mas seria muito bacana que vocês também pudessem lembrar que existe aí uma profundidade e que muitas das questões que vão ser abordadas estão ligadas e vão ser sempre apresentadas fontes aqui para vocês. Eu vou adicionar um link com uma resenha do John Robert Schmitz sobre o Luiz Paulo Moita Lopes,
E nessa resenha ele fala um pouco sobre os principais pontos do livro, algumas das citações e referências, fala sobre Rampton, sobre Penny Cook, sobre Rajagopalan, e fala também sobre o próprio Luiz Paulo Moita Lopes, que é uma referência muito importante em relação aos estudos mais amplos e aprofundados da linguística aplicada e de como ela pode ser desenvolvida, como ela pode ser feita de modo fidedigno, autêntico e ao mesmo tempo atualizado e respeitando a complexidade do nosso mundo, da nossa realidade, da contemporaneidade como um todo. Essa conversa também é para poder chamar um pouco de atenção que o fato de que a gente muitas vezes tem uma visão de que interpretar, ler ou compreender as coisas que envolvem a realidade, que envolvem linguagem, dependem apenas da nossa capacidade de leitura. Só que muitas vezes ou grande parte das vezes, essa capacidade básica de leitura não é o suficiente para entender uma situação, um contexto e o que está presente ali no texto e o que às vezes ultrapassa, transcende, transborda nesse texto. Porque nem tudo na linguagem é evidente e nem sempre dá para ser muito rápido em uma explicação, um entendimento. Quando eu falei com vocês, por exemplo, que eu estou aqui, eu estou com uma camisa, com uma cor e tudo mais, e estou dentro desse fundo, tem duas coisas que acontecem que são bacanas. Além da inclusão, que é essencial e fundamental, a gente começa a caminhar nesse processo, esse que é muito mais amplo. Por outro lado, também tem o reconhecimento de que eu pertenço a um determinado contexto. E toda vez que vocês leem um texto, toda vez que vocês escutam alguém dizendo algo, quando vocês encontram algum tipo de material que fala sobre um determinado assunto, sempre tem quem produziu esse material, sempre tem quem desenvolveu esse assunto, sempre tem quem... essas pessoas que estão ligadas a esse material, elas vieram de algum lugar e elas estão em algum lugar, elas estão vestidas, elas estão organizadas, elas estão postas dentro da sociedade e do mundo de alguma forma, e todas essas questões às quais elas estão vinculadas interferem no modo como elas falam sobre os assuntos, no modo como elas pensam sobre eles, qual a profundidade dessa discussão. E tudo que tem de viés também, de desvio de entendimento sobre uma ou outra coisa, ou de ângulo mesmo, de ponto de vista sobre temas diferentes, né? Então, a minha conversa, minha fala com vocês vai sempre integrar, de certa forma, uma combinação dessa percepção da ciência da linguagem, tá? E dos estudos da linguagem. Eu sou mestre em estudos da linguagem e isso interfere muito no meu modo de pensar essas questões, e nos meus estudos, na minha pesquisa, minha dissertação, se dirigiu ao estudo da literatura por meio de recursos computacionais, e isso que é a linguística de corpos é um assunto para outro momento. Esse vídeo, antes de ficar muito longo, a intenção dele é alertar sobre essa questão da complexidade. Apesar de eu ter falado no primeiro vídeo que a busca é sempre por simplicidade, por ser bastante direto, essa simplicidade não quer dizer banalização e superficialidade na interpretação das coisas. Então, não estou trazendo um ponto de vista aleatório sobre esses assuntos, mas um ponto de vista que está relacionado a muito estudo. E por que o Luiz Paulo Moita Lopes é interessante, muito importante para a gente? Porque nesse livro ele reúne uma série de grandes pesquisadores no campo da linguística aplicada, dos estudos da linguagem, e eles discutem temas e problemas que são muito atuais para nós. E, ao mesmo tempo, quando ele faz isso, ele propõe essa capacidade de se enxergar uma linguística indisciplinar, estudos da linguagem de um ponto de vista mais indisciplinar, no sentido de considerar as diversas disciplinas, portanto também uma transdisciplinaridade, são temas um pouco diferentes, tem uma profundidade de cada um deles, tá? E a interdisciplinaridade. Meu Deus, o que é isso, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre ser múltiplos conhecimentos, sobre multiplicidade de conhecimento, e parece no primeiro momento uma grande mistura. Será que isso funciona? Será que isso faz sentido? Eu até falei com você, será que vale a pena continuar assistindo? Sim, isso funciona, faz sentido e é extremamente importante, considerando também esse autor, o Moita Lopes, porque ele vai falar que, de fato, quando a gente pensa em linguagem, quando a gente pensa em conhecimento, essas coisas estão realmente, assim, profundamente conectadas. E não tem como a gente falar de um determinado conhecimento, principalmente considerando a questão da linguagem, entendimento de coisas, comunicação, interação em relação, sem considerar os aspectos sociais, as questões ligadas à tecnologia, ao momento histórico e a outras linhas de conhecimento que vão servir ao mesmo tempo um mapa e ao mesmo tempo de repertório para a gente compreender melhor
como a linguagem se processa, como a comunicação acontece, e facilita a gente enxergar de forma mais ampla as coisas. Então, o ponto principal aqui nessa nossa conversa agora é fazer com que todo mundo lembre dessa complexidade que existe e que não dá para a gente ter uma interpretação sem pensar, por exemplo, em fontes de informação, em livros de autores, pesquisadores que pensaram sobre esses temas, e ao mesmo tempo considerar a complexidade e o fato de tudo que a gente está falando, de tudo que a gente estuda, sobre tudo que a gente encontra em algum lugar, existe esse contexto, existe essa conexão com outras linhas e outras perspectivas. Tá? Ou seja, existem alguns limites. Não dá pra gente, por exemplo, falar sobre literatura, sobre arte, sobre linguagem, sobre tecnologia, ignorando as ciências que tratam sobre esses assuntos. Atualmente, e já faz um tempo, isso aumentou assim de uma forma um pouco bastante estranha, que a gente vê as pessoas negando especialistas de diversas áreas falando sobre temas, né? E isso que a gente chama de negacionismo acaba invadindo muitas áreas, e não é somente a das ciências naturais, apesar das ciências naturais, biológicas e médicas terem sofrido assim grandes, grotescos, né? Recalques, assim, chutes mesmo, né? E não sei nem que termo falar, assim, mais brutais de violência e de ignorância por parte de algumas lideranças, por parte de algumas pessoas por aí, que simplesmente não querem ouvir o que os especialistas têm a dizer. E os especialistas são importantes, eles são necessários. Então, hoje a gente está um dia após o Dia dos Professores, e um dos pedidos que eu fiz foi para que a gente pudesse ouvir mais os nossos professores, para que a gente pudesse valorizar os mestres, os grandes estudiosos dos diversos assuntos, porque eles sempre vão nos alertar para essa complexidade, para essa amplitude e também para a hiperconexão entre as coisas, reconhecendo alguns limites de entendimento sobre elas também, tá certo? Então esse é o convite. A linguagem vai ser sempre complexa, as conexões vão sempre envolver muitas outras coisas, nem tudo vai caber em um vídeo como esse, que eu busquei ao máximo ser bem objetivo e que, vejam, já está um pouco extenso, tá? Então isso também é para não pegar todas as informações que eu compartilho, todas as percepções que eu vou trazer para vocês como verdades absolutas ou estanques. Não, elas estão sempre conectadas a algumas perspectivas que são as do que eu estudo e com o que eu trabalho e o grupo de pesquisas que eu faço, tá bom? Tanto o link da resenha quanto o título dessa obra, a referência do autor que eu mencionei, do Moita Lopes, do Schmitz, estarão presentes aqui para vocês no campo de descrição do vídeo, tá bom? Um abraço e até os nossos próximos encontros e diálogos.